Pois bem, qual que é a história? A gente já falou sobre esse projeto, né, o ato Sem Censores em Nossas Terras. Foi criado por deputados republicanos justamente como uma resposta ao Alexandre de Moraes pela censura do X e outras coisas absurdas que ele tem feito, perseguição contra o pessoal de direita aqui no Brasil, realmente coisas absurdas, né? O Alexandre de Moraes saiu totalmente do limite do razoável aqui no Brasil, de forma que conseguimos emplacar isso aí lá no Congresso americano. Isso daqui é muito importante por dois aspectos, tá, gente? Primeira coisa repara como é que nós brasileiros estamos conseguindo influir lá no Congresso americano, né? É aquilo que eu falo para vocês, não tenha dúvida, é lógico que isso daí também tem uma carga muito grande de política interna americana, né? Da mesma forma que a esquerda aqui no Brasil quer censurar todo mundo porque se vê desesperada, percebe que não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas, e aí a saída que eles veem é temos que calar todo mundo para deixar só o pessoal da esquerda falar como era antes e coisa e tal. Da mesma forma que isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo em vários outros países, inclusive lá nos Estados Unidos. O Biden tem muita vontade de fazer esse tipo de coisa, Kamala Harris mais vontade ainda. O Gavin Newsom tentou aprovar uma lei dessa lá na Califórnia. A lei caiu, tá? A Suprema Corte da Califórnia não aceitou a lei dele porque justamente fere a primeira emenda da Constituição americana, que é a que diz que a liberdade de expressão, né, é um direito inalienável, né? Então, o que aconteceu nesse caso? A gente já falou sobre isso, né, com essa confusão do Alexandre de Moraes proibindo X e não sei o que lá, e censurando um monte de gente sem lógica nenhuma, com aquelas mensagens que saíram na Folha de São Paulo esclarecendo que não tem nada de preocupação com desinformação, né? É o que a gente falou mesmo. Eles usam esses termos para meramente calar pessoas que eles não gostam. Quem eles não concordam com a opinião, eles vão lá e calam a pessoa e não tem nada a ver com desinformação ou com o que quer que seja, né? Vocês viram lá nas conversas da Folha o pessoal falando, não, temos que censurar a Revista Oeste, mas não achei nada deles aqui, mas dá um jeito aí, seja criativo, pega uma frase mais ácida e não sei o que lá, né? Olha que coisa, e vocês sabem, a Revista Oeste chegou a ser desmonetizada de fato na época, né? Enfim, com esses absurdos todos, os deputados americanos, republicanos, colocaram essa lei HR 9605, e ela acabou de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né? As câmaras de deputados funcionam de forma muito similar no mundo todo. Para você fazer uma lei, ela tem que passar por uma série de comissões antes de ser votada em plenário, né? Essa lei ela já passou pela Comissão de Direitos Humanos, que é a origem dela, na verdade, e agora passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Por que essa Comissão de Constituição e Justiça é importante? Ela é importante porque você não quer que o Congresso faça uma lei que já é inconstitucional por natureza, que vai acabar caindo, né, a Suprema Corte vai acabar derrubando. Então o Congresso tem uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer essa avaliação prévia. Tal como aqui no Brasil, lá também é a única comissão que todas as leis têm que passar por elas, né? Dependendo da lei, pode ter que passar por outras comissões também, mas a de Constituição e Justiça sempre tem que passar a lei, né? E aí o que aconteceu foi que foi aprovado essa HR, né? HR 9605, HR é House of Representatives 9605, ou seja, é uma lei, uma proposta de lei, né? Um projeto de lei criado na Câmara dos Deputados e que já passou pelo Comitê Judiciário e agora vai para o plenário, pode ser aprovado no plenário. Ela vai ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos? Provavelmente sim. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados lá tem uma maioria republicana. Não é uma maioria enorme, não. A maioria só de 6 ou 7 membros, né, republicanos a mais do que democratas. Mas tem chance de passar sim, porque além disso é um tema que é muito caro aos americanos, né? O que eu falo para vocês. A gente fala sobre liberdade de expressão, mas liberdade de expressão aqui no Brasil já é muito aquém da liberdade que eles têm por lá. Então, muito provavelmente vai passar na Câmara dos Deputados, lá na House of Representatives, né? Agora, será que vai passar no Senado? Aí a coisa já é mais complicada. Por quê? Porque o Senado, neste momento, está em empate, 50 por 50. E o Senado americano, ele tem uma característica que o voto de desempate é dado pelo vice-presidente da República.
Então, como está 50-50, a tendência, né? Lógico, pode ter alguma surpresa e coisa e tal, mas a tendência seria os 50 republicanos votarem a favor, os 50 democratas votarem contra. E aí o desempate ficaria com a Kamala Harris, que, como vocês sabem, ela quer censura, então ela não quer essa lei. Essa lei, neste momento, não passaria no Senado americano. Na Câmara passa, mas no Senado americano não passa. De qualquer forma, é importante já ir fazendo isso. Por quê? Porque a gente já está chegando perto da eleição americana. A eleição americana é agora, no dia 5 de novembro. Né? Tem um pouco mais de um mês, aliás, tem exatamente um mês até a eleição americana. E aí, o que acontece? Essa eleição ela vai eleger o presidente dos Estados Unidos. Imaginamos que pode ser o Trump que seja eleito, mas também vai eleger um monte de deputados e senadores. Então, ou seja, pode ser que os republicanos ganhem novamente o Senado nessa eleição. E mais do que isso, além do Senado, da mesma forma que acontece aqui, lá nos Estados Unidos o presidente tem que sancionar a lei. Então a verdade é, neste momento, se essa lei passar pela Câmara, ela não vai passar pelo Senado. E mesmo que ela passe pelo Senado, o Biden não vai sancionar essa lei. Então não tem nenhuma chance neste momento dessa lei passar. Mas é aquele negócio, a gente já está adiantando as coisas todas, de forma que chegando, né, na próxima legislatura, essa lei já pode estar pronta para votar tanto no Senado quanto na presidência da República, lá dos Estados Unidos, né, imaginando o Trump ganhando a eleição. E aí, meu amigo, o Alexandre de Moraes e todos os coleguinhas dele podem dar bye-bye para Disney lá, não vão poder mais passear nos Estados Unidos, né? Vai ser uma coisa certamente danosa para eles, né? Ninguém quer ficar com um visto retido, até porque isso fica óbvio que é uma punição, né? O cara tá fazendo coisas erradas, né? Todo mundo tá vendo isso, tá, gente? Só a imprensa brasileira que continua fingindo que o Alexandre de Moraes tem razão nessa história, né? Todo mundo está vendo o absurdo que ele está fazendo. Isso daqui seria um golpe bastante sério lá para as pretensões do Xandão, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas bacana, a punição está caminhando por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no